Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nessa aula, iremos complementar a aula passada sobre equação do segundo grau. Essa aqui eu vou fazer 5 exemplos, tá? Com situações e problemas, para a gente fixar mesmo de vez as equações do segundo grau. Beleza? Vamos ao vídeo. Exemplo 1. Laura tem que resolver uma equação do segundo grau no para casa, mas percebe que, ao copiar do quadro para o caderno, esqueceu-se de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, registrou da seguinte maneira: 4x² mais ax mais 9 igual a 0. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e essa era positiva, conseguiu determinar o valor de A, que é... Então, vamos lá. Ela sabia, na verdade, que ela tem uma única solução, essa nossa equação do segundo grau. E que essa solução ela é positiva. Tá? O que nos traz essas informações? Muita informação aí. Porque, única solução diz que nosso discriminante aí, igual a gente viu na aula passada, é igual a 0. Tá? Por quê? Discriminante igual a 0 tem uma única solução. Porque visualmente você está dessa forma aqui. O nosso A aqui é positivo, tá? 4, né? Então, a concavidade da parábola está para cima. E esse desenho aqui da parábola significa a própria equação do segundo grau. Então, ela aqui toca em apenas um ponto. Tá? Então, tem uma solução única, visualmente. Ou seja, o nosso delta é igual a 0. Agora, com essa informação, vamos calcular o valor de delta, que a gente já sabe que é 0. No caso, lá da fórmula de delta, vai ter esse valor de A que a gente consegue calcular. Delta é igual a B ao quadrado, lembra? Menos 4AC. Só que presta atenção aqui, porque pode confundir um pouquinho, porque o nosso valor de A é quem acompanha x ao quadrado, então o nosso A vale 4. O nosso B é quem acompanha x, e o valor dele é quanto? A. Então, isso aqui pode confundir um pouquinho, tá? Tem que prestar atenção. O nosso valor de C é o termo independente, que é o 9. Então, substituindo aqui, temos o seguinte, que delta é igual a B ao quadrado. Nosso B vale A. Então, vai ficar A ao quadrado menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 9. Eu sei que isso aqui é igual a 0. Eu não vou multiplicar aqui porque eu percebi que 4 e 9 são quadrados perfeitos. Como assim quadrado perfeito? 4 é o resultado de 2 ao quadrado e 9 é o resultado de 3 ao quadrado. Como tem um carinha aqui ao quadrado, provavelmente vai ter uma raiz ali. Então, eu vou deixar do jeito que está, tá bom? Uma malandragem aí, Então, todo esse número aqui, 4 vezes 4 vezes 9, está negativo. Vai passar para lá, positivo. Então, o que eu vou ter aqui? A ao quadrado é igual a 4 vezes 4 vezes 9. Tá? Esse aqui é um número só, tá? Estava negativo, passa positivo. E esse A aqui vai passar como raiz quadrada. Só como é um número qualquer, essa raiz quadrada pode ir mais ou menos. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4 vezes 9. Tá, tem muita gente que está perguntando, por que vai mais ou menos? Pensa o seguinte, isso aqui é um exemplo, uma observação fora desse contexto aqui da questão, tá? Eu vou fazer só a justificativa porque é mais ou menos. Imagine que você está lá numa equação do segundo grau que cai assim, x ao quadrado é igual a 25, por exemplo, tá? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a questão, só para representar o porquê de vai mais ou menos. Se eu colocar x igual a raiz de 25, que dá 5, é insuficiente. Por que insuficiente? Porque se x for um número qualquer, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, não tem nada de contexto aqui. Esse x também pode ser menos 5. Por quê? Porque 5 positivo ao quadrado dá quanto? 25. E quanto que é 5 negativo, ou seja, menos 5 ao quadrado? Menos vezes menos dá mais, 5 ao quadrado, 25 também, Por isso que quando vem essa raiz, tanto faz ser positivo ou negativo o resultado. Então, por isso que vai mais ou menos. Por isso desse mais ou menos aqui, Certo? Então, voltando à nossa questão. Então, eu já sei o valor de A. Aí, A vai ser quanto? Mais ou menos, vamos lá, raiz de 4 é 2, raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Agora, só basta multiplicar esses caras aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Beleza. O A pode ser mais ou menos 12. Pode ver que tem as duas alternativas aqui, B e C. Então, o nosso A ele pode ser tanto menos 12 quanto 12. Então, vamos fazer uns testes aí.
Qual que seria esse teste? Eu pensei no seguinte, vamos utilizar a soma e produto para desvendar qual seria esse valor de A. Como assim? Ó? Vamos lá. Na soma e produto, temos o seguinte, ó. A soma das raízes, ela tem que ser o quê? Menos B sobre A, ok? Lembra que a gente viu na aula passada? Caso não lembre, acesse aí nossa aula, tá aqui no card, beleza? E o nosso B, ele tem dois valores, então isso aqui pode dar dois valores. Então, lembre-se, né, que nosso B aqui, ó, para não confundir, ó, ele é quem? Ele representa o valor de Azinho que a gente está buscando a questão, tá bom? Então, ó, esse B aqui, ó, são esses valores aqui, ó, que eu destaquei. Então, ele pode valer menos 12. Então, se ele valer menos 12, ó, vai ficar assim, ó, menos da fórmula, menos 12 do valor, dividido por Azinho, que é quem? Ó, 4. Então, quanto que dá isso aí? Ó? Menos com menos mais 12 dividido por 4 dá 3. E se ele fosse 12 aqui, né? Ó, se ele fosse 12, seria assim, menos da fórmula, 12 do número, dividido por Azinho, que vale 4 aqui, tá bom? Então, isso aqui dividido por 4. Então, menos 12 por 4 vai dar menos 3. Beleza, então vamos lá. Uma soma de duas coisas deu 3 ou ela tem que dar menos 3. Ok? Vamos pensar o seguinte agora. Como as raízes elas são iguais, porque ela tem solução única, tá? Essas raízes aqui são números iguais. Se eu somar dois números iguais para dar positivo, esses números que eu estou somando aqui, ó, que eu vou chamar de x1 e x2, vocês concordam comigo que eles têm que ser positivo? Porque se eles são iguais, positivo mais positivo resulta num número positivo. E nesse caso aqui, ó, se eu somar dois números que deu negativo, os dois números são iguais, eles têm que ser negativo, certo? Então, qual que é a ideia? Essa aqui vai estar errada. Por quê? Porque a nossa solução ela deve ser positiva. Os valores, no caso que eu chamei de x1 e x2, né, eles têm que ser maior que zero. Tem que ser positivo. Então, nesse caso aqui, ó, daria errado. Então, esse caso aqui é o caso certo. E quem que a gente puxou isso aqui da onde? Desse primeiro carinha aqui, ó. Tá? Desse primeiro carinha. E quem que é o valor de que a gente usou desse Azinho aqui que a gente encontrou? O menos 12. Esse menos 12 aqui, ó. Então, qual que é o valor de A para que isso aqui seja verdadeiro, para ter uma solução única e ela seja positiva? O A tem que valer menos 12, ok? Qual que seria outra forma de resolver essa questão? Você substituir, né? Substituir o valor de Azinho aqui por menos 12 e depois por 12 e resolver essa equação do segundo grau. Aqui você resolver e der o valor de x positivo, é o valor de A inicialmente que você usou vai estar correto. No caso aqui, menos 12. Se eu fosse fazer, ó, quando você usasse o Azinho valendo menos 12, daria correto, daria solução única e essa solução seria positiva. Se você fizesse com A valendo 12, você ia ter uma solução única também, porém ela seria negativa. Só que ele quer que ela seja positiva, ela sabe que é positiva. No nosso caso aí, o Azinho vale menos 12, letra B, beleza? Exemplo 2, do Enem de 2013. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de temperatura, Tzinho de tempo, é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Tá? Então, ela tem um mecanismo de defesa ali para você, no caso, né? Você pode estar esquentando um bolo a 200 graus, se você abrir, pode ser que é um forno industrial, né? Aquele bafo quente pode te queimar. Então, ela existe uma trava que ela só vai liberar a abertura da porta quando atingir a temperatura de 39 graus. E essa temperatura é esse cara aqui, ó, né? O T é de temperatura, tá aqui no início, né? Ó. Então, ele quer saber quanto seria o tempo, ou seja, esse valor de Tzinho, quando esse cara aqui valer 39. Então, no caso de Tzão de Tzinho, eu vou substituir por 39. Então, como é que ficaria? Eu vou escrever da seguinte forma aqui, ó. Vai ficar menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400.
Isso tem que ser igual a quanto? A 39 graus, né? A gente vai descobrir esse valor de tzinho aqui para que isso seja verdade. Então, esse 400 aqui, ó, eu vou passar ele para lá negativo. Então, você vai ter, ó, menos tzinho ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400, ok? Então, menos tzinho ao quadrado sobre 4 vai ser igual a... Você tem 39 perde 400, então você ainda fica devendo 361, ok? Então, os dois lados estão negativos, tanto menos quanto t ao quadrado sobre 4, quanto 361. Então, eu posso multiplicar isso aqui tudo por menos 1, né? E eliminar esse sinal, ok? Então, fica tzinho ao quadrado sobre 4 é igual a 361. Esse 4 está dividindo, passa multiplicando. Então, você tem tzinho ao quadrado é igual a 361 vezes 4. Eu não vou multiplicar isso aqui, porque esse t aqui vai passar como raiz quadrada. E o 4 eu já sei quanto é a raiz quadrada dele, ok? Então, não multiplique. Deixa assim, tá? Uma dica, ó. Então, vai ficar tzinho é igual a raiz quadrada de 361 vezes 4. E a raiz quadrada de 361 é 19. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 19 vezes 2 dá 38. E esse tzinho está em minutos. Olha aqui, ó. Então, 38 minutos de espera para você abrir a porta do forno para você não ter a cara queimada. Então, no caso aqui, ó, letra D de dog, que é o cachorro em inglês. Beleza? Exemplo 3. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Paguei com 2 notas de R$100 e recebi R$8 de troco. Qual o preço unitário de cada produto? Calma aí que isso aqui bugou, né? Vamos ver o seguinte. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. Tá, eu vou chamar esse valor unitário aqui, ó, para a gente já ir traduzindo esse negócio de X aqui. Então, você comprou 4 lanches, cada um custou X reais. Ok? Então, de outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, ou seja, o valor de cada lanche também custa X. E a quantidade que ele comprou foi igual ao valor unitário de cada lanche. Então, quer dizer o seguinte, que o outro lanche também tem o mesmo preço unitário X. E a quantidade que ele comprou foi esse valor de X. Ok? Então, ele comprou a X reais, X lanches, né? Que ele falou que a mesma quantidade de lanches é o mesmo valor do preço de cada lanche. E ele pagou com 2 notas de R$100 e recebeu 8 de troco. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, quanto ele pagou? Se ele pagou com 2 notas de R$100, ele pagou 200. E ele recebeu 8 de troco. Então, quanto ele pagou? Então, se ele pagou, deu 2 notas de 100, ou seja, R$200, recebeu 8 de troco, quer dizer que custou R$192 esses lanches, tá? Tá meio caro aí, né? Mas vamos lá. Então, como é que seria a nossa armação da conta? Ó? Você comprou 4 lanches, cada um custa X reais. Então, quanto você gasta? 4X. Mas você comprou X lanches, cada um desses lanches custa X reais também. Então, X. Isso aqui vai ser igual a quanto? Você gastou R$192, ok? Então, vamos organizar isso aqui, ó. Porque x vezes x é x ao quadrado, né? Isso aqui já está pronto, 4x. Então, só vou organizar isso aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado mais 4x. E esse 192 passa para lá negativo, ó. Menos 192. Isso aqui é igual a zero. Por que eu fiz isso? Para estruturar numa equação do segundo grau, para a gente utilizar aí nossas ferramentas, que são a forma resolutiva ou a soma e produto, tá? Então, primeiro temos que saber quem é ABC. Nosso A vale 1, nosso B é 4 e nosso C vale menos 192. Então, vamos lá. Só resolver agora. Primeiro, vamos resolver delta. Delta é igual a B ao quadrado. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 192. Então, esse delta vai dar, ó, 4 ao quadrado, 16. Aí, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes esse menos aqui, ó, vai virar mais aqui, ó. Pim! Então, 192 vezes 4 vai dar 768. Então, delta vai ficar
16 mais 768 vai dar um total de 784, ok? Então, agora vamos para a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é a seguinte: x é igual a menos o b, que é 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é esse valor humilde de 784, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 784 é 28, dividido por 2. Temos dois valores, só que vamos pensar o seguinte: x é o valor unitário. Então, não vou poder usar o menos 28, porque vai ficar negativo. Então, vou usar estritamente o valor de mais 28, tá? Ó, porque vamos fazer as duas situações para vocês entenderem. Ó. Vamos primeiro usar o positivo. Então, ó, menos 4 mais 28 sobre 2. 28 menos 4 dá 24. Dividido para 2 vai dar 12. Se eu usar o negativo, eu vou ter menos 4 menos 28 dividido para 2. E menos 4 menos 28 vai ficar menos 32 dividido por 2, que eu tenho menos 16. Só que, como esse valor de x representa para mim o valor unitário de uma coisa, eu não tem como ter negativo, né? Então, aqui não pode usar. Então, no nosso caso aí, ó, é 12. Então, qual que é o preço de cada lanche? R$12. Beleza? Exemplo 4. Ao final de um curso de formação em que todos os alunos concluintes estavam presentes, cada um precisou avaliar a participação de cada outro aluno, o que resultou em 342 dessas avaliações. Se o único desistente desse curso tivesse chegado ao final, o número total de avaliações a mais que teriam sido feitas seria... Então, vamos lá pensar o seguinte. Se cada aluno avalia o outro, os outros restantes, vamos pensar o seguinte. Se tivessem, vamos supor, sei lá, 5 alunos, quantas avaliações teriam? Se tivesse 5 alunos, cada um desse aluno faria avaliação dos outros 4, né? Então, cada um desses 5 alunos faria avaliação dos outros 4. Então, 5 vezes 4 dariam 20 avaliações, né? Ok? Sei lá, vamos colocar outro exemplo. Ó. Se tivessem 9 alunos, quantas avaliações teriam? Se cada aluno avalia os outros alunos, então seria 9, né, vezes 8. Cada um dos alunos avaliando os outros 8. Por que os outros 8? Porque você não vai avaliar você mesmo, tá? E 9 vezes 8 vai dar 72, ok? Isso aqui são exemplos, tá? De verde. Agora vamos à nossa situação. Quantos alunos tem? X, eu não sei quantos, né? Então eu vou falar assim, ó. Se X alunos avaliam os outros restantes, você percebe que se eram 5, você avalia 4. Eram 9, você avalia 8. É sempre um a menos, porque você tem que tirar você mesmo, você não se autoavalia, né? Então seria X alunos avaliando quantos? X menos 1, né? Seria um a menos, porque você tira você. Isso deu quanto? Ele já falou pra gente, 342. Então, o que a gente vai resolver, que a gente vai focar é nessa equação aqui do segundo grau. Por que eu sei que é do segundo grau? E quando você fizer a distributiva aqui, ó, vai ter um elemento ao quadrado aí, né? Ó, x vezes x, vou colocar para cá, ó, x ao quadrado, menos, né? Ó, x vezes menos 1 vai ficar menos x. Eu vou já passar esse 342 está positivo aqui da igualdade, do lado direito, para o lado esquerdo. Então, vai ficar menos 342. Isso aqui é igual a 0. Ok? Então, temos uma equação do segundo grau, onde os meus valores de A, B e C são o seguinte. Ó, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 342. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a fórmula quadrática. Nosso delta ele vai ser quem? B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 342. Então, nosso delta vai ficar ó, 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 342 aqui ó, vai ficar mais, né? Menos com menos mais, e 342 vezes 4 dá 1.368, ou seja, nosso delta vai ficar
1.369. Então, vamos calcular agora o nosso valor de x aí. Então, nosso x é igual a menos b, vamos seguir aqui a fórmula, né, quadrática. Menos b, ou seja, menos da fórmula, o nosso b já é negativo, então vou colocar entre parênteses, né? Mais ou menos raiz quadrada desse humilde 1.369, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, nosso x vai ser menos com menos mais ou menos. Raiz quadrada de 1.369 é 37, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2, né? Então, vamos lá. Aqui eu não vou usar o valor negativo, tá? O menos 37, porque 1 menos 37 vai dar negativo. Porque o x representa os alunos, então tem que ser estritamente positivo. Então, vou utilizar aí só o valor positivo. Então, vai ficar 1 mais 37 dividido para 2. Então, ó, 1 mais 37 dá 38, dividido por 2 vai dar 19, ok? Então, são 19 participantes aí. Só que note o seguinte, ó, o que ele fala aí para a gente? Você pode perceber que 19 pessoas fazendo 18 avaliações vai dar quanto? 342, tá? Isso aqui tá ok, porque são 19 pessoas. Só que ele falou o seguinte, se o único desistente desse curso tivesse chegado ao final, o número total de avaliações a mais. Então, tá, se esse cara tivesse ido, seriam 20 pessoas, certo? Quantas avaliações seriam? Você só não pode fazer a sua, então são 19. Então, 20 vezes 19 vai dar 380. Qual que é a diferença desse aqui, né? Se ele tivesse chego na hora, quantas a mais teriam sido feitas? De 380 para 342, faltam 38 avaliações aí, né? Ó, 38. Então, quantas avaliações, né, a mais teriam sido feitas caso esse cara, o único desistente, tivesse ido? 38. Nosso caso aí, ó, letra C de cachorro. Beleza? Quinto e último exemplo. Um grupo de amigos alugaram uma casa por 1.600 para passar o final de semana. Cada pessoa paga a mesma fração do aluguel da casa. No dia do pagamento do aluguel, 4 pessoas desistiram, fazendo com que cada um dos amigos restantes pagassem R$20 a mais do combinado anteriormente. Quantos amigos passaram o final de semana juntos? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essas pessoas aí, o grupo de amigos, vou chamar de P. P pessoas, tá? Não sei quantas são. E ela vai pagar, ó, ela paga a mesma fração do aluguel. Eu vou chamar isso aí de V, de valor, quanto eles pagam. Tá? Quanto cada um paga. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de pessoas vezes quanto cada uma paga tem que dar o valor do aluguel, R$1.600, ok? Quantidade de pessoas, quanto cada uma paga, essa multiplicação, esse produto dá o valor do aluguel, ok? Porque foi dividido igualmente entre todos. Só que você percebe que 4 pessoas desistiram. Quando essas pessoas desistem, os outros, obviamente, têm que pagar mais, porque o valor do aluguel não vai mudar. É sempre o mesmo, 1.600. Então, o que você vai pensar? Dessas P pessoas, eu vou tirar 4. E desse V, valor de cada um pagou, eu vou acrescentar 20 para cada um, né? Então, vai ficar como? Ó, P, as pessoas, eu vou tirar 4, porque 4 pessoas desistiram, vezes, né, essas pessoas que restaram, vezes o novo valor que cada uma vai pagar. Qual o novo valor que cada uma paga? R$20 a mais. Então, o valor que ela já pagava anteriormente, adicionado esses R$20 a mais, pelo fato dessas 4 pessoas terem desistido. Quanto que dá isso aqui? Tem que dar o valor do aluguel, né? O aluguel não vai mudar porque pessoas desistiram, né? Então, você tem aqui, ó, 2 equações com as mesmas incógnitas. Aqui você tem um sistema de equação do segundo grau aqui, tá? O que a gente vai fazer? O nosso objetivo é achar o quê? Ó? Quantos amigos passaram o final de semana juntos? Então, a gente quer achar o valor de P. Então, no lugar desse V aqui, ó, eu vou substituir, né? Ó. O V eu vou chamar de 1.600. 1.600. Esse P está multiplicando, passa dividindo. Por que eu fiz isso? Porque no lugar de V nessa equação, vai ter P. Ou seja, a equação todinha vai ter somente a letra P. É justamente o que a gente quer achar. Primeiro, vamos resolver ela e depois a gente substitui. P vezes, vamos aqui distributiva, né? Ó, P vezes V vai ficar PV. P vezes 20 dá 20P. Menos 4 vezes V vai ficar menos 4V. Menos 4 vezes 20 vai ficar menos 80. Isso aqui é igual a 1.600. Ok?
Só que repara o seguinte, quanto que vale P vezes V? Não vale 1.600? Não é? Ó, P vezes V é igual a 1.600. Então, quer dizer que esses dois cabos aqui ó, são iguais. Ó. Esse cara e esse tem o mesmo valor. Cada um não está de um lado da igualdade, então, para não ter desequilíbrio, eu posso cancelar esses dois. Né? Ó, lembrando, né? De novo, ó, isso aqui vale 1.600. Então, eu posso simplesmente cancelar esses dois caras aqui. O que vai restar para a gente aí? 20P menos, né, 4V menos 80. Isso aí é igual a... Não tem nada do outro lado agora, né? Se eu cortei, sumiu. Então, é zero. Certo? Só que a gente fez aqui, né? Ó, V, eu quero substituir por 1.600 sobre P, para ficar uma equação com apenas uma incógnita. Então, vamos substituir aí, ó. No lugar de V, desse V aqui, ó, eu vou colocar todo esse cara aqui. Então, vai ficar como, ó? 20P menos 4 vezes V, que é 1.600, sobre P menos 80 é igual a zero. O que tem que fazer aqui? Somente esse aqui, né? 1.600 vezes 4. Então, vai ficar ó, 20P menos 4 vezes 1.600 dá 6.400. Então, 6.400 sobre P menos 80 é igual a zero. Ok? Tá, esse P aqui dividindo não tá legal. Então, para eu tirar esse cara aí, ó, eu vou multiplicar todo mundo por P. Por que multiplicar todo mundo por P? Você já vai entender, ó, que ao multiplicar todo mundo por P, vai ficar o seguinte, ó, 20P vezes, vou colocar bem devagarzinho aqui, ó, vezes P menos 1.600, 6.400, quer dizer, P vezes esse P aí, né, ó, multiplicando todo mundo por esse P. Então, menos 80 vezes o P também. E o zero ali nem precisa, porque zero vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Então, para que eu fiz isso, ó? Justamente para acontecer isso, ó, P multiplicando, P dividindo, eu posso cancelar. Então, não tenho no denominador uma letra, né? Então, fica todo mundo lá em cima. Então, como é que vai ficar? Ó? 20P vezes P vai ficar 20P ao quadrado. Menos 6.400P menos 6.400P não, a gente cancelou, né? Então, menos 6.400 menos 80P. Isso aqui é igual a zero. Só vamos organizar aqui, né? Para colocar na estrutura de uma equação do segundo grau. Vou colocar quem tem P ao quadrado na frente, que é o 20P ao quadrado. O segundo termo vai ser quem tem P, que é esse menos 80, né? Então, menos 80P menos 6.400. Isso aqui é igual a zero. Observe que eu posso simplificar aí, né? Todo mundo tem esse zerinho no final, então eu posso simplificar por 10. Só que todo mundo aí também é múltiplo de 2, né? Então dá para dividir tudo por 20, né? Se dividir por 20, por 20, por 20 vai dar certo. Então vamos simplificar tudo isso aqui por 20 para facilitar nossos cálculos, os números ficarem menores. Então 20P ao quadrado dividido por 20 vai ficar somente o P ao quadrado. Menos 80P dividido por 20, 80 por 20 vai dar 4. Então fica 4P. Menos 6.400 dividido por 20, ó, esses zeros aqui cancelam, né? Ó, e 640 dividido por 2 vai dar 320. Beleza, agora temos uma equação do segundo grau. Vou utilizar aí, ó, a fórmula resolutiva. Então, eu tenho que nosso A vale 1, nosso B menos 4, nosso C menos 320. E eu sei que nesse nosso P, que é a nossa incógnita, vai ser dado por menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, e o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Vamos começar, obviamente, pelo nosso delta. Então, aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 320. Então, nosso delta vai ficar menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 320 vai ficar positivo, né? Ó, mais 320 vezes 4 vai dar 1.280. Somando com 16, nosso delta aí é 1.296. Agora vamos calcular o nosso valor de P, que é o que importa aí para a gente. P é igual a menos B. Então, menos da fórmula, o nosso B já é negativo, então fica entre parênteses. Isso aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 1.296 dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, nosso P vai ficar, ó,
Menos com menos vai dar mais, então fica 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 1.296 é igual a 36. Isso aqui dividido por 2. De novo, ó, o P nosso aí significa pessoas, então não posso usar esse menos 36 porque vai dar negativo. Então temos aí ó, que a gente exclui esse negativo aqui, né? Ó. Então fica 4 mais 36, 40. Dividido para 2, temos 20 pessoas. Só que presta atenção, você pode chegar aqui e errar a questão. Por quê? Porque 20 pessoas foram as pessoas que inicialmente tiveram combinado, né, de ir para alugar essa casa. Só que quantas pessoas desistiram? 4 pessoas desistiram. Então, quantos amigos passaram o final de semana juntos? Somente 16, né? Ó, se eu tenho 20 pessoas inicialmente combinaram, mas 4 desistiram, 16 pessoas foram para essa casa, tá? Essa é a resposta correta, 16. Beleza? Espero que você tenha entendido esses 5 exemplos, né? Situações, problemas sobre equação do segundo grau. Caso você não tenha entendido ou tenha alguma dúvida em alguma resolução que eu fiz dessas questões, pode colocar aí no comentário que eu vou estar sim respondendo vocês, ok? Peço que você curte, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Falou!